E aí, você não soube adivinhar de quem são esses olhos? Não sei, moça. Carioca, cantor e ator. Me parece Julio Iglesias. Tony Ramos. Então, ele canta na banda Blitz, né? Regina Magal. Evandro Mesquita. Ah, olha, eu quase que eu adivinhei, cara. Veio na minha cabeça e eu não falei. Se você respondeu Evandro Mesquita, parabéns! Se errou, não ligue. Na próxima você consegue. Terra à vista! Continuamos agora com a nossa viagem pela língua portuguesa. Onde será que a gente vai aportar agora? Quando Cabral e sua trupe chegaram aqui, encontraram nada menos que 1.200 povos indígenas, que falavam mais de 1.000 línguas diferentes. Alguns portugueses chegaram a adotar idiomas locais, na tentativa de facilitar o escambo. Aí surgiram a língua geral paulista e a língua geral amazônica, que, como você pode ver, contribuíram com palavras que a gente ainda usa. Com os escravos africanos, vieram mais alguns temperos para a salada da nossa língua. No século XVI, a corte portuguesa resolveu reforçar os laços com a colônia. O Marquês de Pombal instituiu o português como idioma oficial e proibiu o uso das línguas gerais. Mas os idiomas naturais não foram extintos à canetada. O Ingatu, por exemplo, tem ainda mais de 8.000 falantes. Até hoje existem várias diferenças entre o português brasileiro e o europeu. E não é só no sotaque, não. Para eles, ônibus é autocarro, grampeador é agrafador. Usado em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, o português é um dos poucos idiomas com 2 ortografias oficiais, a brasileira e a lusitana africana. No entanto, o novo acordo ortográfico que está entrando em vigor tem o objetivo de universalizar o modo como a gente e todo esse povo que usa o português deve escrever. Dizem que o faraó Ramsés III adorava uma boa fatia de bolo. Os egípcios já praticavam a confeitaria desde 1175 a.C. No Brasil, tudo começou com os portugueses, que trouxeram as receitas de doces feitos nos conventos e também influências da confeitaria francesa. As receitas são muitas, mas os segredos para um bolo crescer perfeito e fofinho são guardados às 7 chaves. Você tem que bater primeiro gema, manteiga e açúcar. E não bater depois que pôr o fermento. Tudo que tem a ver com fofura no bolo tem a ver com ar. E aí tem as várias maneiras da gente colocar ar dentro da massa do bolo. A primeira coisa importante é a gente peneirar os ingredientes para aerar esses pós. O que muda? Muda que eu coloco ar. Sempre que você quiser um bolo mais fofo, mesmo que a receita não peça as claras em neve, você pode colocar as claras em neve. Se colocar tudo misturado, aí não dá certo. Que eu vou mostrar para vocês os segredos que uma boleira tem. Primeiro a gente pega as gemas, coloca o açúcar e bate um pouco. Depois vai pondo a farinha, mexe com uma colher todo até dissolver, vai pondo um pouco de leite ou pode pôr um suco de fruta, vai mexendo, bate as claras em neve bem batidas, põe junto e o fermento, vai uma colher de sopa mais ou menos de fermento. Aí mexe, bem mexido tudo, bem, e ele até começa a soltar umas bolhas. Tem que bater pro lado direito, porque se você volta, você desanda um pouco. Tem que ser sempre no mesmo sentido. Mas sempre eu bato para um lado só. Eu nunca virei o contrário, não. Esse fermento químico é simplesmente o bicarbonato de sódio. E na presença de ácido, ou então, se nós colocarmos no forno, ele também libera gás carbônico e que faz a expansão da massa para dar uma certa leveza, uma certa porosidade ao alimento. O ideal é que estejam sempre em temperatura ambiente. Isso facilita a mistura. E não abrir o forno antes dos 10 minutos, senão ele murcha. Esse mesmo gás pode ser liberado de uma outra maneira, por via biológica, que é a levedura. E esse material, então, deve ser mantido em descanso por 40 minutos ou mais, para que a levedura tenha ação e faça a massa crescer. Então agora vamos colocar nosso bolo no forno para ver como é que ele vai ficar. Tá aqui o nosso bolo delicioso, super fofinho. Eu vou cortar uma fatia para vocês verem.
É uma massa rica, então ele, além de ficar fofinho, ele desfaz com facilidade. Coisa boa. Então, com essas dicas, eu acho que agora não tem mais bolo solado. Delicioso. Falar sobre amantes hoje pode render boas fofocas ou escândalos na mídia. Mas, em 1939, podia até dar cadeia. Em 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda. Junto com a Agência Nacional, o DIP, como era conhecido, fornecia informações para os veículos de comunicação e controlava tudo o que era publicado. Todos os meses, os jornalistas recebiam uma lista de assuntos que não podiam ser abordados. Alguns temas eram particularmente delicados e terminantemente proibidos. Falar em União Soviética era prisão na certa. Usar a palavra amante era pedir para ver o sol nascer quadrado, mesmo que se tratasse apenas de um mero amante do futebol. Apreciem agora uma rara demonstração de habilidade que permite exercitar a fala. São maçãs que oferecem maçãs aos santos da aviação. São maçãs que oferecem maçãs aos santos da aviação. São maçãs que oferecem maçãs aos santos da aviação. Acho que Santos Dumont não vai se importar se eu pegar uma minha só, né? Correnteza leva o rio devagar. Vai correndo tão macio, deslizando para o mar. O amor é meu navio, pra contigo navegar. O amor é meu navio. Eu comecei profissionalmente no coro infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu tinha 7 anos, e meio. E aquilo pra mim era uma coisa muito lúdica, né? Eu não encarava como um trabalho, apesar de ter salário, de ter uma agenda profissional. E aí eu cumpri essa função de corista mirim até os 10 anos de idade, mas paralelamente sempre estudando um pouquinho de piano, um pouquinho de violão, saxofone e tal. Interessado por música pelo fato do meu pai ser maestro. Então em casa sempre houve um ambiente muito favorável ao estudo da música e eu, como uma criança curiosa, também busquei estudar música desde cedo. Nem todo delito é castigado, nem toda promessa é mentirosa, nem toda roseira é cor de rosa, nem todo carinho é delicado. Meu primeiro ídolo e a primeira referência que eu tenho de música que me despertou algum tipo de curiosidade, assim, de interesse maior foi o Luiz Gonzaga. Nem todo padrinho é Padre Cício, nem todo alfaiate é elegante. Como meu pai sempre escutou muita música brasileira, os almoços de domingo sempre eram macarronadas regadas a Pixinguinha, Cartola, Chico, Tom Jobim. Ela sempre me entrava tanto, só que por enquanto não vou me queixar, porque esse amor que hoje me entrava. Se você fizer uma canção pensando em cair no gosto do grande público, eu acho que você erra, né? Pensar numa música para se tornar um sucesso, aí você não vai conseguir. Se você fizer ela sem compromisso, acho que é mais fácil de ela cair no gosto popular. Pelo menos é o que eu penso. Não me entravará, esse amor que me entrava não me entravará. Não me entravará, não me entravará, esse amor que... Desde cedo eu escutei muito música lá do Nordeste, né? Porque minha família materna é do Nordeste, minha família paterna é do Sul. Então eu sou carioca, então eu tenho o eixo completo, assim, né? Muitas coisas lá do Nordeste eu conheço desde criança. Eu acho que busco essa vibração positiva o tempo inteiro na minha vida e isso acaba se refletindo nas canções também. Então é difícil eu fazer uma música que seja, meu amor me deixou, estou triste, sofrendo. Uma vez, pôs-se duas, depois três, e um ano inteiro na fé eu esperei. Voltamos agora com a nossa linha do tempo da língua portuguesa, a nossa coisa mais nossa, ou quase isso. O fim da escravidão e a chegada dos imigrantes marcaram a segunda metade do século XIX. Entre os intelectuais, foi forte a influência exercida pela cultura da França. Muitas palavras francesas foram incorporadas ao nosso vocabulário nessa época.
Os imigrantes trouxeram na bagagem diferentes sotaques, palavras e expressões. Alemães, italianos, espanhóis, japoneses e árabes se espalharam pelos 4 cantos do Brasil e dá-lhe palavras e expressões novas. A partir da década de 40, as palavras da cultura norte-americana pipocaram da noite para o dia no cotidiano do brasileiro. E isso graças à propaganda capitalista imposta pelo governo de Getúlio Vargas e à chegada da televisão. E como a língua nunca para, chegamos ao século XXI com centenas, milhares de novas influências. Vindas principalmente através da internet, novas gírias e modos de falar surgem a cada piscar de olhos. Assim como as chamadas tribos, que como as tribos indígenas, as inventam e disseminam Brasil afora. Vida longa ao português brasileiro e que venham cada vez mais e mais sons diferentes. Como disse o escritor e linguista Marcos Banho, a língua é como um rio caudaloso que nunca se detém em seu curso. E a gramática é como um igapó de águas paradas, que só se renova com as cheias. Assim como um linguista, nós aqui do Almanac Brasil estamos torcendo por essa renovação. Vejo vocês a semana que vem, hein? Até lá!